nós vamos falar sobre 4 pontos importantes em uma festa setorizada. Sejam muito bem-vindas, eu sou a Aline Zecchini. Eu sou a Adriana Zecchini. Nós somos do Cerimonial na Prática. Todos os dias gravamos conteúdo aqui para você que deseja começar a trabalhar com cerimonial de casamento ou então já trabalha há algum tempo, mas deseja se capacitar ainda mais. Antes da gente começar a falar em si sobre a festa setorizada, nós queremos dar uma pincelada com vocês do que seria uma festa livre, que é o mais comum, e o que seria uma festa com mesas marcadas, porque mesa marcada é uma coisa, festa setorizada é outra coisa. Na verdade, a festa livre, é a mais usual ainda, Sim. E é a mais tradicional, a mais antiga, que é as pessoas chegam no casamento e não existe ali nenhum tipo de regra, nenhum tipo de marcação. Elas podem ficar à vontade, se acomodarem aonde elas acharem melhor, Sim. Por isso que nós chamamos de festa livre, onde os convidados terão a liberdade de sentar aonde eles querem, Sim, o que uns enxergam isso como algo bom, enxerga isso como uma vantagem, e outros enxergam isso como uma desvantagem, porque muitas vezes tem convidados que vão precisar sentar com pessoas que eles não conhecem. Isso é muito comum, então chega, vamos supor, uma família com 3 pessoas e eles chegam ali um pouco depois, que todas as mesas foram ocupadas. Então provavelmente a gente vai precisar acomodar eles em uma mesa que eles não conhecem, ali o restante das pessoas. Então tem alguns que enxergam isso como uma desvantagem. E a outra questão que nós observamos muito também, quando a festa é livre, especialmente os convidados mais jovens, eles costumam sair mais cedo, da cerimônia, para poder pegar lugar na festa, para poder pegar um lugar legal, enfim, que normalmente eles gostam de sentar ali mais perto da pista de dança, mais perto do bar. Então a gente vê que tem esse movimento por parte dos jovens. Inclusive, compartilha com a gente se você também já trabalha nessa área e sente esse movimento aí, o que infelizmente acontece. A festa de lugar marcado, então, é uma festa onde os noivos eles precisarão decidir pelo convidado, onde cada convidado vai sentar. Então, não é uma questão de setor, mas uma questão de uma mesa exclusiva. Então, eu estive em um casamento no ano de 2019 como convidada. Nós tínhamos um número de mesa determinado para nós sentarmos, eu e a minha família. Então isso é o lugar marcado. Eu não podia sentar na mesa 11, a minha mesa era 10, na 11 eram outras pessoas. Então o risco dessa questão da mesa marcada, o risco dela dar errado, ele é muito grande, Porque se alguém contrariar a direção daquilo que foi dado, daquilo que foi feito, vai prejudicar o outro convidado. Então, se nesse dia que me foi determinado estar sentando na mesa 10 e por algum motivo eu quisesse sentar na mesa 11, eu estaria prejudicando os convidados da mesa 11, Então você fala, mas convidado não vai fazer isso. Pode acreditar que faz, Então, como nós trabalhamos há muitos anos, nós já vimos sim situações acontecerem, Sim, por isso até que a gente fala que mesa marcada é muito mais aplicável, em um casamento menor. Sim. Então, um casamento maior é muito fácil, como a Adriana disse, por mais que tenha a nossa equipe, dando suporte, é muito fácil perder esse controle, Você ali determinar especificamente o lugar de 200, 300 pessoas, é um risco grande disso, acabar... A intenção era organizar e acabar ficando desorganizado, Pode ter certeza que para um número maior de pessoas, sim, vai acontecer furo, Isso não é uma coisa que nós estamos querendo falar que aconteça, é o que normalmente acontece. Então, numa festa, vamos dizer aí, até umas 100 pessoas, 150 pessoas, dá até para administrar, Porque todos serão normalmente pessoas conhecidas, Agora, numa festa maior, isso foge um pouco do controle. Sim, tanto a festa com mesa marcada e quanto a festa setorizada, que é o que a gente vai entrar agora então, que é o nosso foco de hoje, exige sim, uma logística maior.
Então, nós queremos explicar um pouquinho da festa setorizada e então depois passar para vocês esses 4 pontos importantíssimos que toda festa setorizada precisa ter. Nós acreditamos, né, e vemos na prática que uma festa setorizada, ela flui mais, né? Os convidados, eles conseguem ficar mais à vontade dentro daquele grupo que ele foi colocado. Exatamente por isso, como a Aline explicou, né? Como essa tarefinha, vamos dizer, os noivos precisarão fazer, de estar dividindo em quais grupos os convidados se encaixarão, né? Isso se reflete no dia, né, do casamento, onde os convidados eles vão ficar à vontade dentro daquele grupo que foi determinado para eles. Sim. Né? Dificilmente um convidado numa festa setorizada ele reclama daquilo que foi dada a direção para ele sentar. Sim, então por exemplo, né, nós temos muitos casos, né, de noivos que eles, por exemplo, fizeram a faculdade aqui na nossa cidade, que é Marília. E daqui eles foram embora, né, no caso, ou para São Paulo, para alguma cidade assim, para fazer a residência, né, e voltam para casar. Então, eles têm aquele grupinho da faculdade, tem o grupinho da residência, tem os amigos que vêm desde escola. Então, como a Adriana disse, né, quando eles estão próximos um dos outros, né, para quem está organizando a festa, tanto nós quanto os noivos, dá um pouquinho mais de trabalho, mas assim, é algo que os convidados, eles curtem, porque então aquele grupinho da residência, vamos supor, né, eles vão sentar todos juntos, não vai correr o risco deles se misturarem com a família ou algo do tipo, ou um sentar numa ponta, o outro na outra ponta, né, então a gente vê que tem uma boa aceitação por parte dos convidados. E além disso, também a gente acaba com aquela outra questão de que muitos convidados acabam, né, saindo depressa ali da cerimônia para poder pegar um lugar na festa, para poder garantir um lugar legal. Então eles também não têm essa ansiedade para sair antes da cerimônia. Isso também é muito bacana. Falando agora então dos nossos 4 pontos importantes em uma festa setorizada. Inclusive, né, eu quero falar aqui para vocês, contar pra gente se vocês já observaram esses 4 pontos, né, se vocês também sentem que eles são ali o pilar, né, os pilares para uma festa setorizada. Então, nosso primeiro ponto super importante em uma festa setorizada: tenha uma boa equipe junto com você. Isso na verdade é fundamental para qualquer festa. A gente até falou que vai gravar já aqui um vídeo só sobre equipe, mas em uma festa setorizada é mais ainda. Sim, porque para dar conta de cada momento que está acontecendo, né, na festa de maneira geral, é importante que a equipe ela esteja coordenada, ela esteja integrada, alinhada, ela esteja né? alinhada. Por quê? É um momento nessa questão do posicionamento das pessoas, então nós estamos contando com saída de cerimônia, com início de recepção. Então nós precisamos ter aí nesse momento equipes coordenando as duas situações, né? Se a cerimônia for no mesmo local, então essa equipe na verdade ela tem que ser maior ainda, porque nós não temos o tempo que o convidado vai levar para sair de uma instituição e chegar até o local da recepção, né? Ele já está imediatamente no mesmo local. Então a questão da equipe precisa ter essa coordenação, esse alinhamento. Você, né, que nos assiste, que foi você a pessoa contratada, então que você estude, se programe, e essas dicas, né, que nós vamos passar aqui, esses pontos, é super importante, né? Se você ainda não teve a oportunidade de fazer uma festa setorizada, que quando você fizer, que você lembre-se, né, desses pontos que a gente vai passar aqui hoje. Sim, dentro ainda dessa questão da equipe, né, que a Adriana estava falando, então sim, em uma festa setorizada a nossa equipe sempre é maior, não tem como, né, justamente por toda a logística. Como a Adriana disse, precisa ter equipe nossa lá na cerimônia, já precisa ter equipe nossa lá na recepção, né, lá na festa, porque tem convidados que chegam antes. Além disso, precisa ter uma, né, da nossa equipe, normalmente são meninas,
Precisa ter uma menina nossa andando pelo salão, né, com a questão do mapa, para caso algum convidado se perder ali no meio do caminho, porque a gente sabe que o convidado, você aponta a mesa ali, né, no mapa, muitas vezes no nosso caso é no mapa, você mostra, mas até ele chegar, né, na mesa dele, ele já encontrou muitos outros conhecidos, amigos, e aí às vezes eles acabam ficando perdidos. Então a nossa equipe sempre é maior nesse dia, lembrando que a nossa equipe base conta com 4 pessoas, então numa festa setorizada nós levamos uma equipe maior. Além disso, nós também precisamos ver o tamanho desse casamento, né? Dependendo do tamanho do casamento, da quantidade de pessoas, também varia nesse número de equipe, né? Nesse número de pessoas na nossa equipe. Sim, uma sugestão que nós podemos passar para você se necessário, contrate pessoas para estar ajudando nessa questão da acomodação dos convidados, né? Então você não precisa que a pessoa fique na festa trabalhando durante todo o período. Nós já tivemos situações desse tipo, em que pessoas foram nos ajudar por determinadas horas. Então vamos dizer ali por 3 horas. Seria uma recepcionista, né? Seria uma recepcionista, né? Para estar ajudando na acomodação das pessoas, não necessariamente ficar ali a noite toda, né? Sim, é uma forma de você agilizar, não criar filas. Dos convidados, sim, né? não criar filas e também muitas vezes não mexer tanto assim no nosso orçamento, né? Como assessoria e cerimonial, porque o valor que você paga normalmente para uma freelance ficar a noite inteira é diferente de você pagar para uma freelance ficar ali por 2, 3 horas, né? Então isso também é uma forma legal de pensar. Eu vi que a Mara tá aqui com a gente, mandou um oi. Oi, Mara, seja muito bem-vinda aqui, né? Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ainda do que a gente tá falando aqui, pode nos mandar que a gente vai responder no final. O segundo ponto, então, importante em uma festa setorizada é a questão de organização e planejamento. Mas por que a gente colocou esse ponto aqui? Claro que nosso trabalho é organizar e planejar um casamento, mas isso também precisa acontecer por parte dos noivos quando uma festa é setorizada. Sim, porque só os noivos vão conseguir fazer essa separação, né? É fundamental. O segredo para a festa setorizada é que os noivos façam essa divisão dos convidados, né? Sim. Quem fará parte do grupo dos amigos, quem são as pessoas que relacionadas aos pais da noiva, quem são os convidados dos pais do noivo. Então, isso quem precisa fazer são os noivos. Então, eles podem querer a festa setorizada, mas eles também precisam entender que vai ter que ter um empenho da parte deles para estar fazendo essa divisão. Não basta só querer, né? Precisa ter aí uma dedicação um pouquinho maior para que eles possam passar para a gente, né, essa lista de convidados já com essa separação. Sim, inclusive como a Adriana disse, né, na verdade a gente sabe que como cerimonialista a gente vai ter um trabalho maior, né, no dia do que os noivos, mas esse antes, né, do casamento, esse pré-casamento, realmente vai precisar de um esforço maior por parte dos noivos, de como a Adriana disse, já entregar pra gente a lista ali toda separadinha, né, pelo setor que cada pessoa, os noivos, colocaram. Ter também sempre em mente, levar em consideração o layout da festa, né? Então, por isso que a gente sempre gosta ali de ter um mapa, né, na hora de conversar com os noivos, pra gente conseguir visualizar e principalmente os noivos conseguirem visualizar, porque a gente tá acostumado, né, com casamento aí todo final de semana, os noivos não. É a primeira vez que eles estão casando, então a gente tem que lembrar disso. Então, mostrar realmente pra eles, olha, aqui a gente então combinou com o decorador, aqui tá a pista de dança, aqui os banheiros, aqui a entrada, os aparadores de comida, mesa de frios, enfim. Saber, né, o bar, aonde cada coisa vai ficar, pra daí então pensar aonde colocar cada setor, aonde colocar cada grupo, né? Sim, isso é super importante, né? Saber a disposição desses itens extremamente importantes, né? Então, pista de dança. Bom, na região da pista de dança eu não posso colocar as pessoas mais velhas, então normalmente nós levamos os jovens próximos à pista de dança. Pessoas com mobilidade reduzida, qual o melhor lugar para ela entrar, onde ela vai ficar mais à vontade. Então nós precisamos pensar em cada grupo com pessoas com mais dificuldade. Meus avós vão estar no casamento.
Então vamos tirar os avós de perto do barulho, levar Sim. eles um pouco mais, vamos dizer, para perto da mesa de doce e não para perto da pista de dança. A mesa dos pais, né, onde normalmente os avós costumam estar, aonde que elas vão estar posicionadas. Então, primeiramente, a gente sempre pensar nessas questões importantes, né? Acomodar essas pessoas que vão estar ali. E isso é fundamental, você ter o layout em mãos para passar também para os noivos, para que eles consigam enxergar isso e eles possam, então, com o mapa em mãos, eles fazerem essa divisão, né? Inclusive, nós deixamos um mapa ali separado, para mostrar, para depois mostrar para vocês. Entregar um mapa para os noivos e falar, olha, o mapa está aqui, né? A nossa sugestão é essa, por exemplo, a básica, que é jovens próximo à pista de dança, né? E depois os outros 2 grupos que nós sugerimos, né? Seriam familiares do noivo e familiares da noiva, distribuídos aí aonde os noivos acharem melhor, né? Sim, por exemplo, a gente teve até uma noiva que nós conversamos recentemente, que nós tivemos, a nossa noiva, né, que essa que eu tô falando, ela casou grávida e ela tinha acho que 5 ou 6 madrinhas dela grávidas, gente. Então, assim, precisa pensar que talvez essas madrinhas não estão tão no clima de ficar ali na beirinha da pista de dança, né, como normalmente os jovens ficariam, né, os amigos dos noivos. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, né? Como a Adriana disse. Sim, com certeza, né? Os noivos, né, precisam fazer essa análise dos seus convidados, né? Para estar fazendo essa distribuição com o mapa do salão em mãos, né? Sim. O terceiro ponto importante para uma festa setorizada, e eu pelo menos acredito que esse é um dos pontos chaves, né, para essa festa dar certo do começo ao fim, precisa haver uma parceria excelente entre buffet, decorador e cerimonialista, assessoria, né? Na verdade, esse é o grande segredo da festa setorizada, né? Porque como nós temos um mapa em mãos, né? E esse mapa precisa ser cumprido e precisa ser passado para os convidados, então quem vai executar? O decorador vai montar toda a parte dele, né? Então ali, mesas de doce, hall de entrada, os lounges. O buffet vai cuidar do posicionamento das mesas, do posicionamento dos aparadores, o espaço que a gente precisa deixar para o bar. Então, foi feito um mapa. Agora, o buffet e o decorador vão fazer a montagem efetivamente da festa. Então, nós precisamos sempre estar alinhadas com o cerimonial, se esse mapa está sendo cumprido ou se esse mapa vai sofrer algum tipo de alteração. Caso precise fazer alguma alteração no mapa, que a gente tenha ali um tempo hábil, né, condições de estar fazendo essa nova impressão ou deixar para imprimir realmente depois do salão todo posicionado. Nós não precisamos... por exemplo, essa questão de ter o mapa ali em mãos, dá pra gente fazer normalmente aí na quinta ou sexta-feira, né? Hoje tem as gráficas rápidas que eles fazem isso com bastante agilidade, para que dê tempo do buffet fazer a montagem, o decorador também fazer a montagem, e a gente não tenha surpresa no dia, na hora da festa. Então você vai procurar, mas cadê tantas mesas que estavam aqui? Ah, o buffet mudou. Então, que a gente possa mesmo, como a Aline disse, né, esse alinhamento, buffet, decoração e o cerimonial, para que a gente acompanhe tudo isso, para que a gente esteja consciente de tudo que está acontecendo na montagem, se esse mapa sofreu alguma alteração ou não. Sim, mas antes mesmo dessa montagem toda, como a Adriana disse, né, com o mapa na mão, para fazer esse layout, fazer esse mapa, né, precisa muito da conversa do decorador e do buffet, porque claro que apesar do decorador saber o que fica bonito, né, o que fica legal em cada lugar, principalmente decoradores que já trabalharam diversas vezes num determinado salão, né, vamos supor se você vai fazer num salão X na sua cidade esse casamento, e esse decorador já trabalhou lá várias vezes, então ele conhece, né, ali cada canto, o que fica legal, o que não fica, mas o serviço do buffet também precisa andar, né, de forma que
o serviço dele chegue em todos os convidados, né? De forma que as mesas não fiquem tão apertadas, que eles consigam trabalhar de maneira tranquila. Então, por isso que vale muito, né, essa conversa entre decorador, buffet e nós como, né, assessoria cerimonial, sempre presente nessas conversas e na montagem do layout para uma festa setorizada. Exatamente, né? A flexibilidade da nossa parte. Sim. Quando acontece alguma mudança ali no mapeamento do salão, não é porque eles mudaram, porque eles quiseram mudar. Normalmente é porque foi necessário mudar. Então, é isso que nós precisamos estar atentas, né? Com esses detalhes, para que a gente tenha esses mapas em mãos, todos bem atualizados, de acordo com aquilo que realmente ficou fisicamente na festa, né? Sim. Agora o nosso quarto ponto aqui, que também, né, é muito importante, é comunicação com os convidados. Então, como nós vamos comunicar esses convidados que a festa será setorizada? Na verdade, nós já tivemos situações em que a festa setorizada, a cerimônia foi em instituição religiosa, e já tivemos também situação em que a cerimônia estava acontecendo no mesmo local, em ambientes separados, né? Na verdade, nós desenvolvemos vamos chamar assim, né, de uma técnica, né, que nós mandamos fazer. Claro que essa despesa acaba dos noivos, né, mas eles normalmente concordam por entenderem a praticidade, né, do que nós propomos ali para eles, que é fazer um mini mapa e entregar para cada convidado. Esse convidado ele vai para a cerimônia já com esse mapa em mãos. Nós temos o mapa no tamanho ali de um sulfite, né, grande, e o que nós fazemos para os convidados é uma porção bem menor, mas que ele consegue ter a noção, né, e visualizar a disposição de todo o mapeamento do salão, e já vamos informar para ele qual é o número da mesa, qual é o setor, né, quais são as mesas em que ele poderá sentar. Ah, mas como que vocês fazem isso, né? Não, eu ia falar só para vocês entenderem, né, para Adriana continuar explicando e vocês visualizarem. Então, esse mapa maior é o que normalmente fica nas nossas mãos, né, na mão das meninas que estão com a gente ali na nossa equipe, né, para caso precisar apontar esses lugares, né, ajudar os convidados na festa. E esse aqui é o mapinha que a gente entrega para os convidados quando eles chegam para a cerimônia. Então, seja numa instituição ou seja até se a cerimônia é no mesmo local da festa, né? Nesse mapa a cerimônia era no mesmo local. Então a gente já entrega esse mapinha com os dizeres dos noivos, né? Para o convidado assim que ele chega na cerimônia. Mesmo que for numa instituição religiosa, aí vai também a questão do tamanho de equipe, né? Mas é super importante. A gente já consegue ali ir abordando as pessoas e fazendo a identificação com a lista de convidados em mãos, e ele já vai para a cerimônia com esse mapinha na mão, ele já vai memorizando aonde é o setor que ele vai sentar, né? Então, por exemplo, aqui nós podemos dizer, então você pode ficar da mesa da 1 até a mesa 8, você tem 8 mesas que você pode escolher aonde você vai poder sentar. Então isso ele já memoriza, ele já vai visualizar naquele pequeno mapa aonde está a mesa de 1 a 8. Então a hora que eles entram na recepção, na verdade aí 90% consegue se acomodar sozinhos, né? Então esses outros 10%, as meninas da equipe vão estar por ali com esse mapa grande em mãos, já dando um auxílio para quem não conseguiu se localizar. Mas é um número bem pequeno, normalmente pessoas um pouco mais velhas, mas olha, tem sido assim muito legal, tem dado muito certo, é uma forma que alivia muito a entrada da recepção, né? Então, por isso que nós falamos no primeiro ponto ali a questão da equipe, né? Todo mundo entender por que nós estamos fazendo isso, né? Então, dá um pouquinho ali
na entrada da cerimônia tem que ter uma dedicação maior da equipe de cerimonial, para isso, na entrada da recepção, não gerar tanta fila e não ficar ali tão trabalhoso também para o pessoal do cerimonial, né? Sim, falando especialmente quando a festa é no mesmo local, né? Cerimônia e festa no mesmo local, porque como a Adriana disse, por mais que sejam em ambientes separados, né? Se a festa e a cerimônia é no mesmo local, quando os convidados saem da cerimônia para ir para a festa, são todos de uma vez, né? Não tem aquela chegada igual na cerimônia, chega 10, depois vai chegando 5, né? Chega 7, vai chegando devagarzinho. Para a festa, eles aparecem todos juntos. Então, justamente como a Adriana disse, não causa essa fila, né? Sim, eu falo, quando a cerimônia é no mesmo local, o início da festa é o mesmo horário do término da cerimônia, né? É questão de, em 5 minutos, todos os convidados praticamente já estão acomodados dentro da festa. Então é super, super importante essa questão deles já estarem na cerimônia, sabendo aonde eles vão se sentar, né? Sim, outra forma também que você pode fazer é através, né, online, através de WhatsApp, né, ou até mesmo aplicativo, porque no caso, se vocês tiverem, né, aí depende da política de cada empresa. Se vocês vão, por exemplo, né, como empresa, fazer a confirmação de presença para esses noivos, vocês já terão ali, né, o número dos convidados, né, o telefone de cada um, o WhatsApp. Vocês também conseguem já enviar esse mapinha e com o número da mesa do setor, quer dizer, dessa pessoa, pelo WhatsApp. Então isso também é uma forma legal e que o convidado já chega no dia sabendo qual será o setor dele. Uma outra coisa também importante dentro da setorização é sinalizar de alguma forma, né, aquele setor para o convidado. Então, como a Adriana tinha dado o exemplo, você está no setor da mesa 1 a 8. Então, essas mesas precisam estar enumeradas, né? Porque senão não tem como o convidado, só pelo mapa, saber se aquela mesa não tiver com um número. Ou então você tá no setor da cor tal, né? Enfim, como vocês forem fazer. Mas de alguma forma, essa mesa precisa estar ali sinalizado para esse convidado, né? Aquilo que a gente explicar para eles. Sim, aí é um detalhe assim, né, que parece tão bobo, mas é importante que esse número esteja visível para o convidado, né? Sim. Não é interessante que a gente faça um número tão pequeno, esse número ele não pode ficar deitado na mesa, ele precisa ficar num formato ali de prisma, né? Para que o convidado, quando ele entre ali no salão, ele já consiga identificar, né, aonde está a numeração da mesa. Sim, outra questão também é para vocês buscarem, né, fazer um mapa com um número em sequência. Então, para que esse convidado consiga enxergar e não colocar, por exemplo, a mesa 1 tá aqui, a mesa 2 está do outro lado do salão. Então, vocês procurarem, se for em número, né, fazer uma sequência com que fique fácil dos convidados identificarem. Sim, uma outra questão também é a questão da divisão dos grupos. Nós sugerimos para os noivos que eles façam essa divisão em 3 grandes grupos. O grupo dos amigos, então nesse grupo dos amigos são todas as pessoas que eles convidaram. Pessoas do trabalho, pessoas da faculdade, pessoas da academia e amigos dos dois. Não adianta nós colocarmos amigos da noiva, amigos do noivo, não. Amigos de maneira geral, né, dentro desse grupo. Familiares dos pais da noiva. Então, todos os convidados dos pais da noiva, familiares, amigos dos pais da noiva, todas as pessoas ligadas aos pais da noiva estariam nesse grupo. E o terceiro, então, todos os convidados dos pais do noivo. Então, dessa forma, nós temos aí 3 grandes grupos e nós podemos, que já fizemos dessa forma, né, chamá-los de grupo A, grupo B e grupo C. Então, dentro disso, os noivos conseguem, eles criam, e hoje eles são tão experts aí nas planilhas, né? Sim. Eles conseguem, então no grupo A, são todos esses convidados, no grupo B, no final ele já consegue identificar quantas pessoas estão no grupo A. Eu tenho 80 pessoas no grupo A, eu tenho 100 pessoas no grupo B, tenho 40 pessoas no grupo C. Então ali está definido já o número de mesas que nós vamos precisar para cada grupo.
Então é bem tranquilo, bem interessante, a festa fica bem legal, os noivos conseguem fazer essa divisão, apesar de dar um pouquinho de trabalho para eles, né? Mas é bem pouquinho, só que o resultado fica bem bacana. Mas é legal falar desses 3 grandes grupos, porque além deles serem mais fácil para os noivos fazerem as divisões do que ficar colocando 5, 6 grupos diferentes, então dessa forma 3 fica mais fácil para os noivos e também fica mais fácil para os próprios convidados, né, na hora de falar, olha, toda aquela região ali vocês podem escolher qualquer mesa, né, do que ficar fazendo tão picadinho e explicar isso para os convidados. Então, dividir nesses 3 grandes, né, como a Adriana disse, A, B e C, facilita bastante. Uma dica extra aqui que nós queremos passar para vocês, que para quem já trabalha, né, há algum tempo com o cerimonial de casamento, sabe da importância da confirmação de presença, né? Isso é algo muito importante e significativo dentro de um casamento, falando especialmente de uma festa setorizada, mais ainda, porque uma festa setorizada, os noivos param para pensar convidado por convidado, família por família, né? Qual vai colocar em cada setor. Então, assim, os noivos estarem contando com um convidado que ele vá separar uma mesa, um setor para aquele convidado e ele não vai, né? Então, assim, representa muito mais do que se fosse uma festa livre. Sim, isso é também bem bacana, né, essa questão da confirmação de presença. E ainda nessa linha de confirmação de presença, é interessante, né, que nós do cerimonial tenhamos em mãos cópias, né, da lista de convidados em ordem alfabética, onde vai estar constando na frente do nome de cada convidado qual o número da mesa, né, qual o grupo de mesas que ele vai poder sentar. Então, como eu dei o exemplo, nós chegamos na festa, então tá lá, Adriana e Aline, vocês podem sentar da mesa 1 a 8. Então, isso é super importante para o desempenho do nosso trabalho, né? Que os noivos entreguem para vocês a lista em ordem alfabética, já com essa definição das mesas ali, né? Para que a gente faça essa identificação rapidamente ali na hora de estar recepcionando os convidados. Sim, outra dica ainda dentro disso, né, e também muito importante, porque a gente já passou há um tempo atrás apuros, né, por não ter feito isso, que é você deixar na lista, né, por mais que aquele convidado não tenha confirmado a presença, você ter ali uma lista completa. Por quê? Já teve casos sim de convidados que nós não conseguimos entrar em contato, ele não confirmou a presença, mas ele apareceu no dia. Então, assim, é chato quando esse convidado aparece ali no dia, na hora, você vai procurar na lista para saber o setor dele e ele não tá na lista. Então, por isso que a gente pede para os nossos noivos, ainda que esse convidado não tenha confirmado a presença, para ele estar ali naquela lista, né? Para caso ele apareça, não ficar nessa situação ali, nessa saia justa. Inclusive, ainda dentro disso, outra dica também super importante, que só quem tá ali vivendo na prática, né, já sentiu isso, é a questão de você ter uma mesa extra, né? Então, para caso realmente aconteça de aparecer esses convidados que não confirmaram a presença, não deram um retorno, né, você acomodá-los nessa mesa extra. Sim, essa questão da mesa extra vai depender do número de pessoas que você está organizando o casamento, né? Um casamento de 300 pessoas, nós precisamos de pelo menos 2 mesas extras, né? Sim. Então, isso aí é bem importante para a gente ter aquela segurança, se furar ali de alguma forma, se aparecer alguém, né? Nós já sabemos para onde que vamos acomodar aquele pessoal. Sim, então hoje foi muito legal porque nós recebemos uma pergunta, né, aqui e a gente queria responder para vocês dentro desse tema. Inclusive, lembrando aqui que se vocês também tiverem alguma pergunta, assistir a nossa live depois, vocês também podem nos mandar, enfim, vai ser um prazer enorme poder responder vocês. Então hoje a pergunta que nós recebemos foi: posso considerar o lounge para mesa setorizada? Na verdade, acho que são, né, aqueles sofás ou as mesinhas bistrôs, né, que normalmente deixa, se pode considerar para uma festa setorizada. Olha, na verdade, você imagine, né, tudo vai depender do estilo do casamento que você está trabalhando, né? Então, se for uma festa francesa, por exemplo, é complicado, as pessoas, elas precisam
ter os seus lugares para que elas possam se servir, para que elas possam usar os talheres de forma adequada. Pessoas mais velhas, por exemplo, se incomodam muito em não ter a mesa para sentar. Então, nós aqui na nossa prática, na nossa vivência já de algum tempo, né, trabalhando com festas, nós sugerimos que os lounges não sejam considerados como os lugares. Eles são lugares extras, pode até ser que você não queira colocar uma mesa extra, né? E tem ali, se a pessoa não quiser obedecer aquela marcação, então olha, você fique à vontade, né? Mas o ideal é que todos os convidados tenham sim os seus lugares definidos, para que eles possam ter a liberdade de, se quiserem ficar sentados bem, ou se quiserem ficar no lounge, que eles fiquem. Na verdade, a função desses lounges é exatamente isso, né? Para a pessoa ter esse movimento na festa, para que ela possa ter essa mobilidade, ela quer estar na mesa, ela vai ali conversar com os amigos, mas nós não sugerimos, não aconselhamos que ele seja contado como lugar. Sim, por exemplo, uma festa que a gente já teve, né, situações do lounge ser considerado, né, uma parte de um setor, foi em 15 anos, então não foi em casamento, né? Ah, sim. Que daí então os pais deixaram as mesas, né, para os familiares, para os amigos mais velhos, e os amigos ali no caso, né, da aniversariante, que tinham todos a idade dela, aí sim eles deixaram o lounge, né, tudo ali, essa parte, né, que dá mais movimento, que eles ficarem em pé, ou se quiser sentar, no caso em sofás, né, poltronas, então aí sim eles podiam ficar nessa parte, mas foi somente nessa situação, até porque, como a Adriana disse, aí são jovens, né, eles não se importam, mas em caso de casamento, ainda mais por pessoas mais velhas, é melhor que não, né? Gente, então acho que hoje foi isso, né, que nós tínhamos para passar para vocês. Sim, mas é o que nós queremos aqui para finalizar, né? A festa setorizada, vamos dizer, ela é um pouco trabalhosa, né? Mas vale a pena, né? Até para o nosso trabalho, vale a pena para os convidados, vale a pena para os noivos. É bem legal essa experiência que nós passamos aqui para vocês, né? Do nosso trabalho, tem dado certo, fica bem bacana. Com certeza, se vocês seguirem aí, né, esses passos, com os seus convidados aí, né, os seus clientes vão ficar extremamente satisfeitos. Sim, ainda mais para os noivos que gostam de uma festa organizada, né, que gostam ali de pensar um pouco mais nos convidados, na acomodação de cada um, é algo bem legal. Nós gostamos muito de setorização, né, na verdade a gente vê muitos pontos positivos em fazer uma setorização, até porque diferente do mesa marcada, a setorização cai super bem para uma festa de 100 pessoas ou 300 pessoas, então isso é muito legal. Se você que está começando e aqui nos assiste, né, fala, Aline, vai ser a primeira vez que eu vou fazer minha festa setorizada, tô com algumas dúvidas, né, tô com dificuldade, às vezes no layout, manda aqui pra gente, né, que a gente pode te ajudar de alguma forma, já que a gente tem um pouco mais de experiência, ou também se você já tem experiência e faz festas setorizadas há algum tempo, passa aqui pra gente como que vocês fazem, qual que é a forma de trabalho de vocês, né? Porque quem sabe aí é uma forma a mais pra gente aprender e passar no nosso próximo vídeo. Verdade. Gente, então tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês, Muito obrigada mesmo. Lembrando que amanhã às 16 horas temos live aqui de novo e esperamos vocês aqui. Até amanhã. Um beijo, gente.